qual que é então aí a importância da Seguridade Social? Por que pensaram nisso? Então temos que lembrar que o Brasil ainda é o segundo país com maior desigualdade no mundo, né? Pelo índice do Gini. Então, visto isso, em 1988 aí, se viu a necessidade de garantir uma Seguridade Social, né? De maneira que todo cidadão brasileiro tivesse acesso à saúde, daí a importância do SUS, e o SUS está dentro, né, da Seguridade Social. A importância de ter uma previsão de uma assistência social, né, de maneira que aqueles que tivessem numa situação de maior vulnerabilidade econômica pudessem ter algum tipo de assistência do Estado, inclusive aí com Bolsa Família e Bolsa Gás, né? Antiga Bolsa Gás já teve, né? Hoje em dia é mais aí o Bolsa Família. E a Previdência Social, né? Que é a Previdência Social, que é aí para que o trabalhador tenha um mínimo de direitos, né? E seguridade no seu cotidiano, né? Por exemplo, o cara vai lá, né? Ele dá o melhor dele no emprego e sofre um acidente, né? Está lá dando o melhor dele no emprego por um motivo, não por imprudência e perícia ou negligência, ele acaba perdendo um membro, né? Ele perdeu um membro, foi lá, deu um membro para a produção da empresa dele, né? E acaba ficando incapaz aí, não teria mais uma boa oportunidade dentro do mercado, né? Então, um acidente de serviço, né? Um acidente de trabalho, né? Então ele está segurado, ele tem direito a aposentar caso ele ficar incapaz, né? Porque ele não perdeu, no meu exemplo, ele perdeu um membro durante o trabalho. Se ele não tivesse essa segurança, ele poderia perder um membro, perder um emprego, e aí ele ia cair no mercado de trabalho, ia ter que procurar emprego sem um membro. O outro exemplo é o exemplo que eu já citei da pessoa que perde o emprego e necessita aí gastar dinheiro para procurar emprego, né? Então, se não fosse aí o seguro-desemprego, ele não teria como fazer isso, e aquele período que ele não ficasse sem emprego, ele não teria nenhum tipo de renda. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Num país mais livre, num país onde as pessoas onde o Estado tira menos delas, talvez a Previdência Social poderia ter uma menor importância, né? Por exemplo, vamos supor que eu vivo num país onde a cada R$100 que eu ganho de imposto direto e indireto, o governo me leva 30%, né? Então, R$30 vai para o governo e a cada R$100, R$30 vai para o governo, R$70 fica comigo, né? Aí desses R$70 eu tiro o meu sustento, né? Aluguel, aluguel, moradia, né? Então, moradia, roupa para vestir, comida, saúde, educação, né? E dentro desses R$70 eu ainda consigo fazer um fundo de uma poupança. Então eu pego lá e faço uma poupança, caso ocorra algum imprevisto na minha vida, eu mesmo consigo me sustentar. Então isso é um governo que cobra menos, 30%. Mas no Brasil não é assim, né? No Brasil você paga de 50% a 60% de imposto direto e indireto. Então fica difícil, né? O trabalhador ganha R$100. Né? A cada R$100 que ele ganha, R$50, R$60 é do governo. Ele vai ficar com R$45. Uma média, vai ficar com R$45 no bolso dele. Que seja 50, vai ficar com R$50. Então ele ganhou 100, deu 50 para o governo não fazer nada por ele, não garantir saúde, não garantir educação de qualidade, não garantir nada, não garantir uma estrada quando ele precisa viajar, não garantir nada. Então ele tem, se ele vai viajar, ele precisa pagar pedágio, se ele vai bancar a moradia dele, a alimentação dele, roupa dele, tem que bancar com esses R$50 que sobra, a saúde dele e o ensino dele ainda. E ainda tem que arrumar um jeito de dentro de R$50 tirar um pouquinho para ele guardar. Então não dá, não consegue. O Estado
o Estado ele tira demais do brasileiro, tira demais. O brasileiro não tem como ir para frente porque o Estado tira demais do brasileiro, não dá. Então, num Brasil onde as pessoas são pobres, as pessoas já tem pouco, tem uma carga tributária de imposto direto e indireto que varia mais ou menos 50% em cima de cada cidadão, a Seguridade Social se torna importante, porque sem ela a população ela não consegue ter acesso à dignidade. Então é isso. Então você tem um Estado que ele é dividido economicamente desigual, né? Tem uma grande desigualdade dentro da população. Quem diz sou eu, você tem um índice, o índice do Gini, que diz que a gente é o segundo maior do mundo, já fomos primeiros por muito tempo. Juntando isso, então, tem uma grande massa de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou em situação de miséria, né? Ou em situação de risco, né? Em situação sensível econômica, que o Estado ainda tira, do que ela ganha, ainda tira 50%, 60% do que ela ganha, né? Em imposto. Então não tem como. No Brasil não tem como. Talvez em numa outra nação, talvez isso seja mais viável, né? Talvez na Finlândia, né? Nos Estados Unidos mesmo. Mas no Brasil não. O Brasil é um país muito desigual ainda, né? Onde uma boa parte da população não tem acesso a nada. E quando eu digo acesso a nada, eu lembro que ainda mais de 50% da população não tem acesso a esgoto e a água tratada. E, se eu não me engano, 48%, 46% hoje ainda não tem acesso à energia elétrica, né? Então, mais ou menos 50% da população ainda não tem nem água nem esgoto, né, na sua casa. Tem água tratada e nem acesso à rede de esgoto, e esse outro 50% vive no escuro. Então o país ainda é muito, muito desigual. Fora a questão da pobreza. Então, no Brasil, a Seguridade Social é importante. Acabar com a Seguridade Social no Brasil, no modo que eles vão fazer, começando pela Previdência, é jogar o brasileiro mais pobre numa situação de indignidade. Infelizmente é assim, eu gostaria que não fosse, né? Mas infelizmente é assim. Então essa é a importância da Seguridade Social. Eu tenho para mim que o primeiro passo é: vamos fazer a reforma da Previdência. Vamos aqui fazer a reforma da Previdência. O próximo passo é a reforma no SUS. O SUS, algum gênio, eu tenho para mim que é algum gênio que eu já escutei, inclusive a Dilma falando isso no tempo que ela era presidente. Já a grande sacada genial, né? Você fazer o SUS também ser participativo. Então o SUS não ia ser mais gratuito, você ainda ter que fazer o pagamento de uma quantia aí quando você fizesse a utilização do SUS. No Brasil, quem vai sofrer são os mais pobres, né? Quem vai sofrer é o trabalhador que tem que criar que tem mulher e filho para criar e que ganha 900 e poucos reais. Então é esse cara que vai sofrer, que é uma boa parte do brasileiro. Então, Seguridade Social é importante. No Brasil, Seguridade Social é importante. Seria ideal, né? O que eu quero dizer com isso? Seria ideal que vamos fazer essa reforma, mas antes disso vamos pensar em diminuir. Cadê? Porque fazer reforma é bom, mas e a contrapartida? Cadê os descontos? Cadê a diminuição de imposto? Não vai ter. Por quê? Porque a intenção é fazer superávit. Se eu tirar de um lado, né? Se eu economizar na Previdência e diminuir imposto, eu vou continuar trocando alhos por bugalhos. Não vai ter superávit. Você tem que ter superávit, porque a ideia é fazer empréstimo. Esse que é o ponto. A ideia é fazer empréstimo para que a economia comece a girar. Então, Seguridade Social é importante. Então, só recapitulando aqui, então, no nosso resumo, que já está ficando muito longo, no meu resumo, que já está ficando muito longo, né? Então, a Seguridade Social é prevista na Constituição de 1988 como política de Estado, no artigo 194 da Constituição. Então, no artigo 201 se estabelece que a Previdência faz parte do sistema de
Seguridade Social. Então, dito isso, vamos lembrar aqui então da importância de fazer a reforma da Previdência, né? Então, a importância de fazer a reforma da Previdência é que o Brasil tem dois grandes gastos no orçamento. O primeiro gasto é 42%, rolamento e pagamento de juros de dívidas, 42%. O segundo maior gasto, 22%, é pagamento de previdência. Esses são os maiores gastos. Não podemos mexer nesses maiores gastos, não podemos mexer. Não podemos não. Os políticos não querem mexer, não querem falar em não pagamento de dívida e rolamento de dívida. Por quê? Porque falar uma coisa dessa é trazer estabilidade econômica no Brasil. Então, se você fala que você não vai pagar ou não tem condição de pagar ou de continuar rolando a dívida, né, que é 42% do orçamento, o Brasil se torna então um país onde investir o dinheiro fica muito perigoso. Então, os investidores vão classificar o país como um país de alto risco, não vão mais investir no país. Isso corre aí um risco, um extravasamento de dinheiro, né? Esse dinheiro vai ser retirado, esse dinheiro vai ter retirado, então vai ter menos dinheiro circulante, a economia vai tender a desacelerar. Lembrando que o Brasil é uma moeda, o Brasil real é uma moeda fiduciária, né? Então uma moeda fiduciária ela depende da promessa de pagamento. Então, se o Brasil fala que não consegue honrar sua dívida, o real se torna uma moeda fiduciária que não se tem uma garantia de pagamento, então essa moeda tende a desvalorizar, porque o real é uma moeda fiduciária. Com o real desvalorizando, temos aí também problemas na economia, né? Muitos dos nossos insumos, né, principalmente produtos industriais, produtos mais trabalhados, né, onde tem um grande valor agregado, a gente é obrigado a exportar, né? Não tem então insumos industriais, máquinas industriais, isso a gente acaba tendo que exportar, isso vai encarecer até a nossa própria produção. Então, mexer nos 42% de pagamento da dívida não pode porque são investidores internacionais com grande dinheiro, pessoas que podem quebrar o país. Então, essas pessoas a gente não mexe. Então vamos mexer aonde? Vamos mexer na Previdência, 22%, que são os otários dos trabalhadores, né? Então a proposta é você fazer a reforma da Previdência, né? A sacada é você fazer a reforma da Previdência de que maneira? Você bota um monte de empecilho para as pessoas aposentarem, com isso ninguém aposenta e obriga eles pagarem por maior tempo, né? Então obriga, então vai todo mundo contribuir. Quase ninguém vai aposentar, porque vai ficar muito difícil aposentar. E eles vão fazer o superávit da Previdência. Com esse superávit da Previdência, eles vão parar de gastar então 22%. Vão gastar aí cerca só de 15% do orçamento com isso aí. Então vão abrir aí uma margem né, de percentual no orçamento. E essa margem de percentual então, que seria aí, segundo o cálculo aí do governo atual, cerca de 1 trilhão em 10 anos, né? Então com essa margem que o governo vai poder fazer, o governo vai poder usar essa margem para negociar novos empréstimos, né? Esses empréstimos para quê? Para fazer as obras e os investimentos necessários para que o Brasil possa voltar a crescer economicamente. Por quê? Porque para o Brasil voltar a crescer economicamente, e com isso gerar emprego e fazer a roda da economia girar, o Brasil ele vai ter, se ele quiser trazer as empresas de fora para cá aí, num plano neoliberal aí, conforme o governo vem falando, né, de trazer grandes multinacionais, empresas para investir aqui, para fazer a exploração aqui, o Brasil vai ter que investir em infraestrutura. Por que vai ter que investir em infraestrutura? Porque nós não temos uma malha rodoviária, ferroviária ou fluvial em boas condições para fazer o escoamento de produtos. Nosso parque energético está no limite, né? Então temos que expandir o parque energético e tudo isso custa dinheiro, logística, né? Então logística custa dinheiro e não vai ser com 1 trilhão nós vamos resolver isso aí. Então vai ter que haver um empréstimo, esse então superávit, né, que vai levar aí a possibilidade do governo poder fazer empréstimo para fazer essas obras. Então qual que é o problema disso, né?
O problema disso é que, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o otário do trabalhador, né? Então é isso. O problema é que quem vai pagar a conta é o otário do trabalhador. Então por quê? Porque o governo vai usar esse engodo, né, da reforma da Previdência para conseguir pegar mais empréstimo, vai começar as obras no país e então vai começar a haver então os subsídios, né, ter subsídios então para as empresas, né. Lembrando que a indústria no Brasil sempre precisou de subsídio, né? Ela nunca conseguiu andar com as próprias pernas, não consegue andar com as próprias pernas por causa dos próprios impostos que o governo impõe. Então não consegue andar com as próprias pernas. O agronegócio não consegue andar com as próprias pernas, necessita de insumos e benefícios do governo, de empréstimos a juros baixos, necessita de diminuição de impostos, senão não consegue se manter. Então é isso, né? E não vai adiantar o problema, por quê? Porque no final das contas, o que vai acontecer? Vai aumentar a dívida, então o trabalhador não vai aposentar, o brasileiro não vai aposentar mais, tá? Não vai contribuir a vida toda e não vai mais aposentar. Então o brasileiro não vai ter mais, a previdência vai servir para nada mais para ele. Então não vai mais aposentar. E não vai resolver o problema do país, por quê? Porque você vai fazer mais dívida, esse dinheiro, porque o problema do Brasil é os políticos, o problema do Brasil é os políticos, não é a Previdência, o problema do Brasil são os políticos, são corruptos, que eles vão pegar esse dinheiro e vão investir aqui, vão fazer subsídio para indústrias que muitas das vezes não vão trazer grandes benefícios, vai continuar dando benefício para o agronegócio não... Hoje em dia caiu muito, né, o número de empregos que o agronegócio gera, porque é tudo mecanizado, né? Então caiu muito a quantidade de empregos que eles conseguem gerar. E as obras de infraestrutura que vai fazer a licitação. Licitação de obra não adianta. No Brasil vai ter roubo, vai ter aquela licitação fraudulenta e vai fazer uma estrada que custa 150 milhões, ela vai demorar 10 anos para ficar pronta e vai sair por 10 bilhões e um monte de gente vai ficar rico e o trabalhador não vai aposentar. Então a reforma da Previdência não resolve o problema. Por quê? Porque o problema o grande problema são os políticos. Os políticos. Por quê? Foi a classe política que durante a história fez as dívidas, foi a classe política que durante a história não planejou o país, foi a classe política que durante a história sempre só pensou nela e sempre usou o Estado para se beneficiar, e do mesmo jeito que foi a classe política que tirou aquele dinheiro que era que os trabalhadores contribuíram para os trabalhadores e era administrado para os trabalhadores, jogou para dentro do Estado. Então, o problema da Previdência para o Estado foi criado pelos políticos. Em 1960, no regime militar, quando os militares pegaram as IAPs e botaram pegaram para si as IAPs e fundaram o INPS, o governo causou esse problema para si. Então, o governo, os políticos criaram o problema de hoje. Tá? E como é que eles querem resolver? Querem resolver cobrando do trabalhador. Então, esse é o problema. O problema são os políticos. O problema é que eles roubaram o país, fizeram um monte de empréstimo, quebraram o país. E agora eles querem resolver como? Querem resolver causando um problema para você, do mesmo jeito que esse é o problema. O problema da reforma da Previdência é que ele não resolve o problema do país, ainda causa um problema para o trabalhador. É esse o problema da Previdência. Não vai resolver, não vai resolver. Não vai salvar o país. A única coisa que eles vão conseguir com a reforma da Previdência é o seguinte, conseguir mais empréstimo, endividar mais o país, gerar mais corrupção. Enquanto isso, o trabalhador, o que o trabalhador vai ter? O trabalhador vai trabalhar durante
vai começar a trabalhar com 18 anos, porque não pode começar a trabalhar antes, né, para contribuir com a Previdência. Ela vai começar a contribuir com 18 anos, vai chegar com 55 anos, não vai estar mais rendendo do jeito que estava rendendo quando ele tinha 18 anos, então vai ser mandado embora, né? Daí ele vai estar com 55 anos procurando trabalho, né? Num mercado de trabalho cada vez mais especializado, dinâmico, né? Então ele vai estar com 55 anos aí, faltando ainda pelo menos aí uns 10, 15 anos para contribuir, né? E ele vai estar sem dinheiro. Por que ele vai estar sem dinheiro? Porque ele estava trabalhando, fião, 50, 60% do que ele ganhava, o governo levava embora. E ele ainda tinha que comer, vestir, pagar a saúde que o Estado não vai dar, pagar a educação para os filhos dele que o Estado não vai dar. Entendeu? Quando ele sair viajar de férias, ele tem que pagar o pedágio, porque também a estrada o governo também não vai dar também. Não vai fazer a estrada ficar boa, né? Alguém vai ter que fazer o serviço na estrada que era para o governo fazer, e você vai ter que pagar o pedágio. Então ele vai estar lá com 55 anos, sem dinheiro, sem nada, precisando arrumar um emprego que vai ser difícil para ele pagar, sem ter feito pé de meia, porque ele não conseguiu fazer pé de meia porque o governo pegou tudo o dinheiro dele em imposto. E ele ainda tem 10 anos para contribuir para a Previdência. Ele não vai aposentar. Não vai. Ele vai ficar um idoso que vai ficar que nem São Paulo, com a plaquinha de dentista. Nós idosos vão ficar com a plaquinha de dentista lá no sol quente, que nem acontece em São Paulo. Quem vai em São Paulo é um absurdo. Um senhor de idade tem 70 anos de idade, hoje já acontece isso, não consegue aposentar, o que eles fazem? Botam uma placa no senhor de idade para ele ficar debaixo do sol quente lá, com aquela placa falando, não sei o que é implante, não sei o que, ou se não vendendo ouro, negocia esse ouro. É isso, essa que é a dignidade que nós vamos dar pro nosso trabalhador. O trabalhador vai trabalhar, vai dar o melhor da vida dele para uma empresa ou para o sistema, não vai aposentar, né? E vai acabar numa situação indigna.